Aê! Finalmente, o Alô, primeiro alô! Pergaminhos da Bota ao vivo. Fala, turminha. Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bom, Vini? Então, pra quem não conhece o nosso programa, nossos programas do RPG Next, nós costumávamos fazer o Pergaminhos na Bota, a leitura de e-mails, mensagens e todas as comunicações que vocês mandam para nós dentro do programa do Tarrasque na Bota. Mas, recentemente, nós tiramos isso de dentro do Tarrasque na Bota e botamos esse programa aqui em separado. Então, eu resolvi fazer uma livezinha, um negócio assim, pra ficar bonitinho, ficar legal. E hoje estamos aqui, eu, Vinícius Watzel, e o Rafael47, do RPG Next. E nos acompanhando está aqui o nosso padrinho Diego, que jogou com a gente o Crypto Crucifix. Fala aí, Diego, se apresenta aí. O Crypto Crucifix é hello, né? Em inglês, a nossa livezinha em inglês. Exatamente. Se você ainda não assistiu, se você manja de inglês, pode assistir, que as lives estão no YouTube. Aventura Crypto Crucifix. Então ficou bem divertido. E era o Diego também que tava no The Mails lá também, também. do D&D. Uhum. É verdade. Eu joguei com o Mestre Luciano também. Jogou com o Luciano agora, né? O Valhalla Raiders, Valhalla Raiders, isso aí. Isso. E o Rafael47, um cara desconhecido aqui na internet, ninguém sabe quem é. Então ele tá aqui também pra jogar com a gente, pra ler essas paradas aqui. Eu tô aqui pra atacar o caos, porque quando eu sento na janelinha do ônibus, eu só quero tacar o caos, porque o trabalho de mestre é um trabalho de muito controle, e quando eu estou sem o controle, aí eu quero compensar um pouco. Descontrolado, Rafael47! Bom, então nós tivemos aqui uma série de muitos e-mails de o nosso querido padrinho Matheus. E a gente vai começar essa leitura de e-mails. Vocês já abriram lá o documento, né? Eu espero. Então, Quem vai começar a ler o primeiro e-mail aqui do nosso Pergaminhos aí? Posso começar. Pode começar, então. É Matheus. O Matheus, eu acho que fez uma maratona aí, né? Que é tudo de Floresta Negra, eu acho. Ele vem fazendo, ele não fez. Está fazendo. Ainda tá, né? Os próximos... Vamos lá. Ele tá gerando a pauta dos próximos diversos programas. É o Matheus na bota, é o Matheus na bota. Matheus na bota. Então vamos lá. Enviado por e-mail, assunto Floresta Negra, do Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como acabei Badlands, comecei a procurar outras aventuras. Ouvi alguns primeiros episódios e o que me chamou a atenção foi Floresta Negra. Deve ter sido por causa daquele caos, né? Porque vem uma aventura daqui, um grupo daqui, um grupo dali. Exatamente. Uma história de terror com vários personagens contratados para resolver um mistério me pareceu muito boa. Vou comentar aqui o primeiro episódio. Primeiro, episódio muito divertido. Todos os participantes se dedicaram muito dos personagens, então houve uma boa combinação de drama e mistério com piadas. Acho que o personagem que mais me destacou foi o da Shelley. Era uma goblin mentirosa, mas com muita convicção. As mentiras dela foram muito boas. Apontar para a direção que devem ir estando completamente perdida. Descrever como matava orcs muito maiores do que ela e etc. Confirmem as tensões na floresta, conforme as tensões na floresta foram aumentando, ficou muito dramático. Não vou lembrar o nome de todos aqui, mas a elfa tímida atacar a árvore com o estilingue, enquanto o PJ de Dressler foi iludido pensando que atacaram a filha dele, foi magnífico. Em seguida, rola um combate mortal. De um lado, quem tem muito ST e uma arma grande versus o restante. Aí uma risada. ST é força, não é? ST é força. Isso, ST é força. Strength, tá. Uhum. O Viking acabou com qualquer esperança de final feliz, quase matando a elfa e o PJ de Dressler, o convidado. Uhum. Mas aí, no golpe final, onde Dressler não pode esquivar, ele tira uma falha crítica. Aí é o meme, né? Cinema absoluto cinema. Muito bom trabalho, galera. Ansioso para ver os demais. Muito bom. Esse aí foi o primeiro episódio do Floresta Negra. E realmente, assim, teve essa interação grande. Que, assim, falando aqui um pouquinho do Floresta Negra, qual era a ideia, né?
nós fizemos vários grupos, né? E chamamos convidados. A ideia era sempre que o personagem do convidado era alguém que ia participar, mas necessariamente ia ter que morrer, né? Nesse aí funcionou, né? Mas em alguns episódios no futuro, não necessariamente, né? Mas, Rafael, continua aí, vê se você pode falar aí o próximo e-mail. Ó, aí o Matheus continua, ainda no assunto da Floresta Negra, que não é o nome do bolo, é o nome da aventura. Olá novamente, terminei de ouvir o segundo episódio de Floresta Negra. Nossa, tem chão ainda, hein, Matheus? Tá no segundo. E tem alguns pontos que gostaria de destacar. Primeiro, Vinícius como mestre, acho que está incrível. Obrigado. Existem alguns pontos específicos que poderia criticar, mas é mais uma questão de gosto pessoal. Eu acho que ele manda bem demais nas interpretações, na voz maravilhosa de ouvir, na ambientação e na criatividade. Mas o melhor de tudo é que ele tem um quê cinematográfico que acaba conduzindo a narrativa de uma forma cativante, emocionante e que dá um suspense. E claro, dá bastante espaço para os jogadores interpretarem e desenvolverem a narrativa de forma orgânica. Achei muito interessante o desafio do episódio anterior, as árvores pessoas, não ter sido o desafio desse episódio, os monstros nas sombras. Dessa forma, para nós ouvintes, não ficou muito repetitivo. Quanto aos jogadores, todos são muito criativos e interpretam muito bem. Fernando e Gustavo Zatoni formaram uma dupla sensacional. Eu percebi uma dinâmica de um homem bruto e seu parceiro alívio cômico. Na minha cabeça, Gustavo é um dublador de personagens crianças, não tem como. Isso aí não é verdade. Não sai da minha cabeça essa catchphrase dele. Uou. Não, é que ele falava assim. Uou! Uou! Também queria tirar o chapéu para Lucy, pois foi muito criativo seu personagem, um mago camaleão de língua presa, que parecia o Patolino falando, né? Estou, então, ansioso para ouvir o restante. E tem uma dúvida. O grupo do jogo tem acesso a essas mensagens? O pessoal não precisa responder pessoalmente, mas gostaria que eles soubessem dos elogios. Olha, Matheus, nem precisa, né? Porque já está gravado aqui no PNB, o pessoal já está recebendo, já está sendo distribuído. E quando você envia para o contato @RPGnext, vários integrantes recebem, não todos, tá? O pessoal mais próximo do projeto recebe, alguns jogadores que só passaram não recebem o e-mail, mas a gente está aqui para isso, para poder gravar essa leitura e quem quiser ouvir está à disposição, certo? Muito Exatamente. O Fernando e o Zatoni estão jogando atualmente, então acho que eles vão ouvir. A Lucy de vez em quando dá uma passadinha por aqui ainda, acho. Verdade. O Fernando e o Zatoni estão assim, mais ou menos, jogando e tal. Aparece de vez em quando também. A gente tá gravando agora, nessa época que nós estamos gravando esse episódio, nós estamos jogando a aventura de Badlands, que é uma aventura de faroeste que está acontecendo agora com o mestre Anderson. O Strade acabou? O Strade vai para a última temporada em breve. Tem mais temporada. Teve a segunda temporada agora do Strade, aí parou, entrou a Badlands agora, e aí depois da Badlands, aí eu não sei se... Aí tem que falar com o Thiago, eu não sei se já vai voltar o Strade, ou se eu vou entrar com uma aventura que eu tô preparando já há um tempão, que é a incrível... Com ponto de exclamação, Maldição de Sekhmet. E assim, eu quero voltar para essa fila aí, né? Eu tenho essa esperança de conseguir arrumar as coisas que tem que arrumar, preparar. E a ideia é eu iniciar... O meu planejamento é voltar com aventuras curtas, primeiramente. Igual eu fiz ali com a Maldição... A Maldição não, a Casa da Morte, que é um trechinho da aventura Maldição de Strade, né? É porque a Maldição de Strade é uma campanha. E dentro de uma campanha existem várias aventuras. Então, a Casa da Morte é uma das aventuras da Maldição de Strade, que o pessoal, na época, disponibilizou gratuitamente, né? E aí eu aproveitei ela e fiz ela standalone, né? Ela isolada do mundo, né? A gente fez os personagens aparecerem ali nas brumas de Baróvia e depois sumir, né? Meio que entrou, meio um Stranger Things, assim, né? Passou pro Upside Down, fez a aventura e voltou pro mundo, né?
E aí a minha ideia é fazer, sim, voltar com o Tarrasque na Bota, com aventuras curtas. Mas Rafael, você não vai fazer mais aventura longa? Não, não é isso. É que eu quero testar formatos de transmissão ao vivo diferentes, eu preciso testar um monte de coisa, então para isso as melhores aventuras são as que têm começo, meio e fim, antes de engatar em alguma coisa um pouco mais elaborada. São as famosas one-shots de 10 episódios, né, Rafael? One-shot, isso, one-shot... porque se você for ver bem, uma one-shot é uma tarde jogando, e uma tarde jogando o cara joga 6 horas, 8 horas, então pra gente vira várias partidas de 2 horas, 3 horas, né? Por exemplo, a Crypto Crucifix era teoricamente para ser um one-shot. Sim. E o Anderson recentemente acho que fez uma one-shot que ele gravou que também deu tri-shot aí, não conseguiu fechar. Deu 3 episódios, assim, o padrão básico do RPG Next, assim, a gente não consegue se conter. Mas é legal porque a Casa da Morte, por exemplo, na minha opinião, é o melhor podcast para você indicar para quem não tá acostumado com isso, porque ele é bom, ele é, tipo assim, é rápido de tu ouvir e a pessoa começa por aquilo ali e abre a porta para ela conhecer o restante do projeto. Então, para indicação é o meu favorito. É isso que eu tava falando para você agora há pouco, Diego, de pegar um jogo e ele é fechado, ele é limitado, ele é dentro da casa, né? Então, aí você tem a casa e tem o embaixo da casa, que é uma coisa à parte, né? Mas ele não tem, assim, aquele mundo gigantesco para o pessoal poder ir para qualquer lugar, que é difícil de se lidar com isso. E quando é um lugar fechadinho, fica todo mundo limitado às ações que só vão impactar aquele ambiente, né? Então fica até mais interessante. É como se fosse uma minissérie, né? Sabe, uma minissérie? Aí você pega uma série boa, que a primeira temporada você fala, cara, é muito bacana porque é tudo fechadinho. Aí os caras vão para a segunda temporada, eles precisam fazer ela ser maior que a primeira. Aí os caras trazem, sabe, coisas maiores, uma dificuldade maior, sabe? Eles vão ampliando as coisas e perde um pouco aquela raiz do personagem. Aí a coisa fica... Então parece que vai diluindo a série, sabe? Então eu prefiro as coisinhas menorzinhas. Mas mesmo nessas séries maiores, assim, por exemplo, Floresta Negra teve 11 episódios ou 10 episódios, eu não me lembro. E a ideia dela, quando eu fiz, era ter um início, meio e fim. Seja qual for o fim, né? O fim era chegar lá onde eles chegaram no final. Ela era mais fechadinha porque é uma viagem na floresta, né? Exatamente, um localzinho ali e é aquilo ali. Isso, quando eu mestrei SKT, foi assim, intimidador por causa disso. Ela é uma aventura muito, muito grande em todos os sentidos, né? Ela é gigante. Uhum. E assim, ela intimida por causa disso, porque ela tem muita coisa que dá pra fazer, tanto que eu tive que obrigatoriamente fazer ela em temporadas, e foi a primeira vez que a gente fez uma aventura em temporadas, né? Começou com isso. Eu falei, gente, vai chegar nesse ponto aqui, como tem 6 escolhas, 6 caminhos para seguir, 6 lugares para ir, e cada um desses 6 lugares é um negócio gigantesco, não tem como eu preparar tudo para vocês escolherem ir para um canto e eu preparei todo o resto que vocês não vão visitar. Aí eu falei, vamos parar por aqui, vocês me digam onde vocês querem ir, e eu preparo só aquele pedaço, porque o negócio é gigante, cara. Foi o que aconteceu. Aí se criaram as temporadas dentro do Tarrasque na Bota. Exatamente. E eu acho que é até interessante ter as temporadas, que facilita, porque às vezes uma aventura muito grande. Esse que até teve quantos? Mais de 50 episódios, né? Se juntar as temporadas é a maior todas. Aventura, é a maior campanha gravada, a SKT. É bom para sincronizar o podcast. A Mina Perdida ela 52. Teve 52, só que se você somar todas as da SKT, ela passa disso, tá? Ela passa. E eu só não lembro quantos tem agora, porque os números não são sequenciais, né? Então... que teve as aventuras dentre as temporadas. Né? Mas tem que somar, sabe? Tem que somar os episódios. Lá no feed do Spotify, ou lá no próprio site do RPG Next, se você só selecionar a aventura, você consegue contar o número de episódios, né? É que agora eu não lembro de cabeça, mas ela foi maior do que a Mina Perdida. Só que se você for fazer uma comparação, a Mina Perdida, apesar de ela ter menos episódios, ela é uma aventura muito mais linear, assim, muito mais menorzinha. A SKT acontece coisas, né, gigantes, épicas, e se você fosse comparar proporcionalmente o número de episódios, né, ela evolui bem mais rápido na SKT, né? Ela evolui super rápido lá. Mas enfim, vamos lendo mais mensagens aqui, que a gente vai comentando mais, porque eu tenho um monte de coisa para comentar ainda da Floresta Negra.
Vamos lá. Então, Diego, continua. Lê o próximo aí. Vamos lá. Próximo e-mail aqui do Matheus também. Olá, pessoal, tudo bem? Estou ouvindo o terceiro episódio. É aquele que tem a participação especial do rapaz do Dado Viciado. Esqueci o nome. Eu também sou ruim pra nome. É o Jefferson. Jefferson. Isso. É sempre bom ter um jogador que sabe as regras. Eu lembro que eu jogo quando eu jogo o GURPS, aí joga o Luciano e joga o Pimpão, e os dois são muito fera das regras, então não precisamos pesquisar nada. Tudo que quiser, pergunta pra eles, é uma maravilha. Você tem a vantagem quando tem alguém que sabe, que aí já vai fluindo mais rápido, né? Só aí. Que a desvantagem, até o Rafael tava comentando isso, né, no podcast, é que quando a gente fala, às vezes, você faz isso, faz aquilo, não sei o que, aí quem tá ouvindo, se não conhece a regra, fica meio perdido, né, Rafael? Isso eu comentei, aí até acho que é importante o pessoal dar feedback pra gente, porque a gente recebeu um feedback, né? Eu não sou jogador de GURPS, né? E deveria ser, o seu erro é esse. Não, mas assim, eu não tenho nada contra o GURPS, eu gosto de participar da zoeira, da brincadeira, da zoeira, não tenho nada contra o GURPS, não. Porque o sistema, cada sistema ele tem os seus pontos fortes e fracos de acordo com o que cada jogador gosta, então vai pelo gosto da pessoa. Às vezes a pessoa está tentando, esse sistema é ruim, não é o sistema que é ruim, você está tentando jogar um tipo de aventura que você gostaria de ter uma experiência específica no RPG com o sistema errado. Então, às vezes, você tem que... não é o sistema que está errado, é você que está dentro dele errado. Então, você pega um outro sistema. Ele não é para você, né? Então, eu só não sou jogador de GURPS, mas eu ouço GURPS, eu curto as aventuras, Badlands, estou ouvindo lá, super bacana e tal. Mas eu também tenho dificuldade em entender em que momento... eu não quero saber, assim, da regra. Eu quero saber como é que aquele linguajar técnico da regra se converte em uma cena narrativa. Porque você pode falar questões técnicas, eu não tenho problema com questões técnicas, mas você tem que transformar aquilo, tá? O que isso representa? Faz um teste aí de IQ com mais não sei o quê, e eu não sei nem dar exemplo, mas aí faz mais um teste do Quick Contest com não sei o que, não sei da onde. Fala, cara, mas o que isso representa na cena? O cara tá pulando pra trás? É isso que ele tá fazendo? Ele tá prevendo o movimento do inimigo pra tentar se esquivar? É isso que representa isso? Eu acho que é só trazer a narrativa pra... É a metáfora, né? É a metáfora daquela matemática por trás. Acho que fazendo isso resolve. Sim. Certo. Então continua lendo aí. O personagem Sir com seu escudeiro Juquinha foram maravilhosos. Juquinha segurando a capa, Juquinha pegando os anéis para os noivos, Juquinha guardando o acampamento. Os personagens que formaram o casal também foram maravilhosos. É sempre bom uma interpretação de romance de forma respeitosa. Verdade. Mas eu não posso deixar de comentar quando um personagem, não lembro qual, estava em combate contra um monstro morcego e tentou usar a tocha para distraí-lo, para atacar com a outra mão. Tem uma regra opcional. Qual regra de GURPS não é? Qual regra de GURPS não é? Opcional. Não é opcional. Todas são. Chamada Dirty Tricks, truque sujo, né? Do B405, que eu acho módulo básico, página 405. É o B de básico, né? Tá. Que eu acho que poderia caber nessa situação. Vou transcrever aqui embaixo. Aí ele transcreveu aqui a regra em inglês, né? Não sei, acho que não precisa ler ela, né? Mas vamos, eu quero entender, eu quero entender. O Vini pode explicar a regra ali. Então, ele tá... Leio em inglês ou traduzo on the fly? Não, aqui? vai traduzindo automaticamente. Então, frequentemente o mestre vai achar apropriado requerer um teste de... Uma rolagem, né? Uma rolagem, né? De ST, por exemplo, quando o lutador, o guerreiro, tenta um truque esperto, né? Dependendo da circunstância, o GM, o mestre, né, pode fazer um teste de Trickster contra o seu IQ para tentar fazer esse truque de forma certa. Fazer a vítima rolar o seu IQ para ver se eles veem, se eles percebem o truque. IQ é QI, inteligência. Coeficiente de inteligência, certo? Isso. Tá. Então, ou então fazer um teste, um quick contest, que você estava perguntando aí, um teste rápido
que é uma disputa de IQ para ver quem é que vai outsmart, né? Quem vai fazer, quem vai enganar quem, mentalmente, né? Quem vai superar o outro, né? Exatamente. Mentalmente falando. Aí ele colocou. Fica aí a recomendação para recompensar os jogadores pela criatividade. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, Matheus. Que daqui a pouco a próxima dele. E agora? O que vocês querem que eu leia ou leia o Rafael? Leia o Rafael agora. Você é o cara da explicação da aventura. A gente é o orelha aqui da coisa, entendeu? Então vai lá, Zoreia. Fala aí, lê o próximo, Rafael. O Matheus continua. Ele tá ouvindo lá Floresta Negra na sequência e tá escrevendo a mensagem atrás de mensagem. Eu incentivei ele, inclusive. Eu falei, continua escrevendo que ele vai levar pro Pergaminhos da Bota. Vai fazer a nossa pauta todinha! Olá de novo, pessoal. Só uma pauta de curiosidade. Todos esses e-mails de Floresta Negra do Matheus tem 2.066 palavras. Ó! É um capítulo do livro aí já. Né? Antes de continuar, você viu que tem uma mensagem aqui do Ferreigari Yuri. Tá ali no chat do YouTube, ele falou que você é um gênio, Vinícius, fazendo isso ao vivo com a gente. Obrigado. Continuando aqui, tá o Matheus, a Floresta Negra. Olá de novo, pessoal, estou gostando muito do conteúdo produzido. Parece até que estou fazendo speedrun de podcast. Parece não, você tá. Como são muitos jogadores que eu não conhecia, além de alguns convidados e vários personagens, sendo que os jogadores fazem uma voz diferente para cada personagem jogador, para cada PC ou PJ, não tenho condições de lembrar o nome de todos. Tá certo, ninguém lembra. Peço então desculpas antecipadas. Em vários momentos me peguei pensando, nossa, esse jogador é muito bom, mas qual que é o nome dele? Não sei. Também a gente caiu nessa também, tá? Ainda mais em Floresta Negra, né? Que é a que mais tem jogadores. É verdade. Não, e jogador que... Um spoiler, se você não ouviu, que no final teve que interpretar contra ele mesmo, porque sobreviveu 2 personagens. A aventura podia ser... Não é Floresta Negra, salada mista tinha que ser. Pois é. Mas vamos aos comentários. Acho que depois do episódio 3, os jogadores se soltaram mais, trazendo momentos maravilhosos. A dinâmica dos grupos do episódio 5 e 6 foram simplesmente boas. O episódio 5 foi aquele em que o Viking e a pequena Goblin se encontraram na beira de um rio com um escritor aventureiro e Guaxa, é assim que escreve? Sim, assim mesmo, Guaxa, que era um pescador. As conversas com o escritor, a tentativa de curar a garganta do Viking e o sangue descendo pelo rio foram conteúdo de primeira. Inclusive, nesse episódio teve uma verificação de pânico, onde a Goblin Salah ficou vomitando por uns 15 segundos, dando a entender que ela ficaria 15 turnos sem poder realizar nenhuma ação. Para falar a verdade, eu não me recordo se essa regra funciona desse jeito, mas achei interessante como o Vinícius contornou a situação, deixando-a retornar suas ações depois de 2 turnos, que são 2 segundos no caso. É porque o pessoal fala que o mestre é muito malvado, mas o mestre é bonzinho. Teoricamente, pela falha que deu para ela teria que ficar os 15 turnos lá sem poder fazer nada, passando mal. Ou seja, morreu. Mas aí eu falei, não, peraí, também é maldade, né? Vamos dar uma ajuda aqui. Ela continuou passando mal, continuou vomitando e fazendo as coisas dela ao mesmo tempo. Isso aí. Também é curioso como essa situação acabou retornando em Badlands, com Lone vomitando no combate contra o lobisomem. Lá, Anderson deu uma penalidade alta, se não me engano, -4 ou -5, mas permitiu Lone realizar ações. Aí, tá vendo? Foi o que eu acabei de falar. Para azar de Brody, interpretado por Vitor, né? Ele ficou esse combate todo paralisado de medo. Isso, inclusive, é uma crítica minha a GURPS. Por haver situações em que o jogador fica de mãos atadas, sem possibilidade de fazer nada, só vendo as coisas acontecendo sem poder intervir. Eu acho isso especialmente ruim na verificação de pânico. Na minha opinião, o grupo está se juntando para contar uma história. Impossibilitar o jogador de agir pode acabar gerando frustração. Eu vejo que a melhor opção nesses casos é o personagem do jogador sofrer penalidades, graduando com a margem de fracasso e paralisia por 2 segundos, no máximo 3. Por isso, gostaria de saudar como Vinícius agiu com o Salah e como Anderson agiu com Lone. Concordo, tá certo.
Caramba! Oi, vai. Não, pode falar, eu vou falar ali. Que caramba, essa mensagem saiu maior do que eu estava esperando. Vou fazer uma parte 2 para não matar vocês de tédio. Não, cara, não foi tédio nenhum. Aqui, muito na verdade, bom. A gente leu rapidinho e nem pareceu longa, não. Tá de boaça. Falando aqui especificamente das regras de verificação de pânico, assim, tem algumas regras que tem no GURPS, e como você mesmo falou, Matheus, as regras aí no GURPS são todas opcionais, né, na prática. Tem algumas regras que dão uma travada na partida se você usar, assim, certinho, preto no branco, arriscas. Por exemplo, a regra das verificações de pânico são algumas dessas. Tem alguns resultados na tabela de verificação de pânico que eu acho que são muito exagerados, entendeu? E outras regras de falhas críticas, por exemplo, tem uma tabela de falha crítica, uma tabela de sucesso decisivo. E eu geralmente, assim, quando eu mestro em casa, eu não uso esse tipo de tabela, entendeu? Eu escolho o que vai acontecer e pronto, que é uma opção. Você não precisa usar, essas tabelas não são obrigatórias de você usar. No caso do podcast, a minha opção foi de usar as tabelas, até porque facilita não dizer que foi arbitrário, não sei o que, não. A tabela tá ali, você usou o que tinha ali, entendeu? Então, mas mesmo assim, tem algumas arbitrariedades. Ideal seria, de repente, a gente do RPG Next fazer nossas próprias tabelas de verificação de pânico, de sucesso decisivo, de falha crítica, e pronto, assim, umas tabelas personalizadas. E eu acho que deveria ser personalizada por cenário, na verdade, né? Porque um cenário, por exemplo, de terror, você pensa, uma verificação de pânico tem que ter um resultado mais aterrorizante, que dê medo pro jogador. Puta, o que vai fazer? Não, verificação de pânico, não, eu vou morrer! Ou do que num cenário mais engraçado, que não sei o que, o cara tomou um susto, mas tá aí, né? Então eu acho que é interessante ter essa variação mesmo. A minha opinião pessoal, o pessoal que gosta do GURPS aí deve ter muita gente assim, louco, tem que seguir a regra toda, não sei o que, não. É que assim, vamos lá, deixa eu trazer aqui uma informação. O GURPS, 4ª edição, é a última, certo, Vini? Não Por incrível que pareça, agora é a notícia nova. Não, mas lançada é a última. Não, é a última que tá lançada, mas está para sair uma edição revisada. Não, tá para sair. Então, mas é que tá, ó. O que existe hoje é a 4ª, não existe a 5ª. A 4ª edição, ela é antiga já. Sim, tem 20 anos, é de 2004. Então, aí o que acontece? Existe uma nova linha de design de jogos que vem do board game, né? Se você pegar design de board game europeu, ele tem... Se a gente pegar... Qual que é a linha de design de jogos de tabuleiro norte-americano? Vamos pegar aqui exemplos rápidos. Banco Imobiliário, que é da década de 30, né? Jogo da vida. O que acontece? Esses jogos, eles são jogos que têm esse caráter simulacionista, e o Banco Imobiliário, na verdade, é Monopoly, né? Monopólio. Qual que é a ideia do monopólio? Você está jogando, você engole a outra pessoa, ela fale, você compra ela e a pessoa sai do jogo. War, mesma coisa. Você tem os seus continentes, né, seus países e continentes e tal, você perde, você saiu do jogo. Então, existe essa linha de design antiga, que é uma linha de design que ela está preocupada em tentar simular a realidade, ok? E o GURPS tem essa pegada também. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a entender que, cara, se você está jogando um jogo, você tem que se divertir com os seus amigos. A experiência de jogar o jogo, ela tem que ser mais importante do que o resultado do jogo. E aí começaram a surgir novas linhas de design de jogos, que é o que a gente chama de linha de design europeu para os board games, que é fazer você jogar o jogo e o jogo só acaba no final com todo mundo junto. Então, se você jogar um jogo de board game com essa linha de design europeia, são jogos que pontuam você. E você vai até o final. Aí no final, você vê quem marcou mais pontos. Ninguém perde o jogo, ninguém sai do jogo. E o que acontece? Essa linha de design do GURPS, que é você sofreu uma penalidade, você fez um teste de pânico e você fica sem jogar, ainda está pautada nesse ideal de que, cara, você está vomitando, você não pode fazer nada. Tá, cara, mas eu sou um jogador, eu quero fazer alguma coisa. Né? Então, se você pegar o D&D, que é um foco mais gameista, as edições mais novas, o pessoal até... Tem um pessoal assim, que xinga, que reclama que assim, você nunca morre, agora fica tudo mais fácil, agora você tem muita opção para fazer não sei o quê, não tem mais penalidade, agora não sei o quê. Mas é justamente por causa disso.
porque eles querem tentar evitar que o jogador fique sem ter o que fazer na vez dele e não sofra uma penalidade, uma punição que faz ele sentir assim, puta, cara, que saco, que triste. Eu já perdi jogador em mesa paga porque aconteceu, assim, o cara teve um azar gigantesco. E eu acho que uma boa parte foi falha minha, que eu poderia ter pego leve, né? O que aconteceu? Rapidamente contando. Ele estava na frente do combate, por azar, eu tirei um acerto crítico com um orc num personagem nível 1, ele tombou de primeira, porque ninguém aguenta um crítico de um orc no nível 1, ele tombou de primeira, e a partir dali ele tinha que fazer teste contra a morte, né? Que faz parte do sistema. E ele foi fazendo teste contra a morte, e ele foi falhando um atrás do outro. E aí ele falhou, e no final ele ainda teve uma falha crítica, que ele levou 2 e morreu. O personagem dele morreu. E o jogador, ele ficou uns 3 turnos apesar de ele estar rolando dado contra a morte, ele ficou 3 turnos sem poder fazer nada e ainda perdeu o personagem dele lá no primeiro combate, né? Uhum. E, assim, o que eu poderia ter feito? Talvez, assim, eu refletindo sobre isso, sabendo da mortalidade no nível 1, eu poderia ter falado assim, o orc não vai atacar o machado nele pra matar, ele vai dar um encontrão nele, ou se tivesse matado ele, vai arrastar ele pra um canto, pra jogar fazer um ritual, jogar em cima de uma mesa, criar alguma cena dramática e fazer o jogador participar daquela cena e ter medo do que ia acontecer, não porque ele caiu, mas do que ia acontecer com ele enquanto ele estava desmaiado ali, talvez não precisasse estar desmaiado, enfim, daria para corrigir. Então, o sistema não consegue prever tudo. Num sistema com foco narrativista, o mestre, por não ter o sistema controlando todas essas nuances, ele pode inventar qualquer coisa com facilidade. No GURPS você pode inventar também, no D&D você pode inventar também. Só que às vezes a pessoa fica presa ao sistema. Então, no narrativista não tem muito como você ficar preso ao sistema. Então, a ideia que o Matheus está trazendo aqui é essa. Então, a gente aprende, né? A gente aprende com as situações, empresta ideias de outros formatos de RPG para tornar a experiência... O foco é a experiência de jogo para todo mundo que está participando tem que ser divertida, tem que ser legal. Tem que ter consequências, obviamente, tem que ter consequências, mas ela tem que saber equilibrar. Pô, desse ponto em diante, não vai ter mais diversão para esse jogador. O que ele pode fazer? Ah, cara, me ajuda a controlar os monstros. Vem pro lado aqui do mestre, eu vou te passar uns NPCs aqui para você poder controlar, para você não ficar sem nada para fazer. Então existem formas de a gente contornar isso. O que eu fiz na própria Floresta Negra, porque eu sabia que ia ser uma aventura altamente letal, que assim, não ia dar pra... Até nesse episódio que eu aspas, arreguei aí pros jogadores, né, de não seguir a regra tática, né? Mesmo assim, era uma série que era altamente letal, tanto que vários personagens de jogadores morreram mesmo. Mas isso foi um combinado. Entendeu? Você falou Mas assim, isso já tava no início. Você falou assim, criem 3 personagens, não foi? Exatamente. Cada um porque tinha 3 eles vão personagens. morrer. Eles vão morrer. Não sei quando, mas vão acabar morrendo. E aí, conforme... Tudo bem, porque morreu entra outro. Exatamente. Beleza. E como era uma aventura que tá todo mundo perdido no meio da floresta, então, mesmo que acontecesse, o cara morreu logo no iniciozinho da aventura e tal, não sei o quê. Não, mas aí o outro personagem dele veio saindo da mata ali, perdido do outro grupo e pronto. E chegou junto. Entendeu? Então tinha sempre a chance de continuar jogando, mesmo que o personagem morresse. Entendeu? Exatamente. Então, a ideia é uma forma de você manter o jogo letal, mas contornando isso, né? Tem que estar divertido pro jogador, e às vezes eu também acho que porque o mestre, como ele controla tudo, ele nunca fica com a tensão baixa. Uhum. O jogador, ele tem altos e baixos com muito mais frequência. Às vezes eu sinto... às vezes o jogador, ele pode falar assim, mestre, não pode falar. Fala assim, mestre, cara, isso aqui não tá divertido pra mim. Fale na hora. Não deixa passar meia hora ou 1 hora de coisa chata. Fala assim, cara, isso aqui não tá divertido pra mim. E aí você fala, tá, vamos inventar, então, tá beleza. O que a gente pode inventar agora que... Tipo, eu não posso trazer seu personagem de volta, né? Senão não faz sentido. Seu personagem tá lá no chão, tá morrendo. Isso a gente não pode mudar mais agora. Mas se não tá divertido pra você, o que você gostaria de estar fazendo agora? O que você acha que pode ser legal pra você como jogador? Faz um parênteses, né? E fala assim, cara, eu posso controlar aí tal coisa, eu posso fazer tal coisa. E às vezes o que falta, às vezes acho que falta um pouco dos jogadores se expressarem. Eu posso continuar jogando com esse aí com fantasma, ele morreu, mas
Tem um fantasma dele aqui, continua no grupo, sei lá. Acho que inventa alguma coisa na hora, sabe? E aí tenta contornar esse problema, porque o RPG permite você criar um jogo digital, não. Jogo digital você vai falar e vai aparecer um fantasma do nada ali. Isso não vai acontecer nunca. IA por fora construindo isso automaticamente no código. Mas assim, vai demorar muito para isso acontecer. E aí acho que falta um pouco de comunicação das pessoas. As pessoas têm muita dificuldade de se comunicar, de se expressar, de falar que não tá gostando. Elas têm essa dificuldade, sabe? Mas fica a recomendação aí pra galera. Isso aí. Mas tem mais, né? Tem, vamos continuar. É a segunda parte. Dai, lê aí a próxima parte, então. Vamos lá. Matheus de novo, né? Olá, pessoal. Como havia escrito na última mensagem, a partir do episódio 3, a dinâmica dos grupos ficou muito boa. O episódio 6 foi aquele da anciã que serviu como guia na Floresta Negra. O vídeo já tá rindo aí. Cara, já não lembro. Não, mas é uma personagem muito engraçada. A Lúcia inventou uma velha tarada, cara. Eu não lembro de todos os detalhes, mas faz tempo. Estavam presentes 2 aristocratas safados e um minotauro. Nesse episódio, não só os jogadores estavam muito bons, como os NPCs do Vinícius, na sua maioria padrinhos do RPG Next, estavam excelentes. O cozinheiro, o bardo, o idiota e o batedor. Cada um tinha uma personalidade distinta. Achei que houve muita falta de respeito com a senhora idosa. Ela mal teve oportunidades de assediar os personagens. Contém ironia. Desculpe explicar a piada, mas não tem muita gente sem noção na internet contemporânea. E o que dizer do combate final contra a árvore que devia ter ST, no caso força, né, na casa dos 30? Foi muito emocionante a sucessão de rolagens sortudas se defendendo do ataque da árvore. Peraí. Casa dos 30 é alto? ST é muito casa alto. Dos 30 é alto? Muito alto. É super humano, assim. O ser humano tem quanto de ST? Na média tem 10. Então o ser humano média é 10. O ser humano nível olímpico... parecido. Nível olímpico é 12. D&D é assim também. 19. Tá assim. Beleza. Tá. Ok. Tá, aqui. Vinícius bem poderia lembrar do mais 3 em defesa ativa quando recua. Mas eu sei que ele só queria matar geral, por isso omitiu a existência dessa regra. Inclusive, no clímax desse combate, teve um princípio de perseguição. Recomendo aqui GURPS Action 2 Exploits, página 30. Esse suplemento aborda perseguições. Também tem um suplemento para cavar buraco, se alguém quiser. Não, tem no módulo básico essa regra. Como fazê-las mais dinâmicas e emocionantes. O Basic Set não aborda esse tema e a arte da fuga ou perseguição é essencial em jogos voltados para a ação. Agora, no episódio 8, gostaria de comentar sobre uma expressão usada para identificar o sangue dele, quais animais serviriam para saciar a sede do vampiro. A expressão usada foi seres conscientes, mas na ficha estava seres sapiens. Senciência é a capacidade de sentir de forma consciente, enquanto sapiência está ligada à sabedoria. No mundo fantasia medieval, os seres sapientes são as espécies que possuem cultura, linguagem e etc., enquanto a senciência abarca a maioria dos animais, todos os mamíferos, aves e etc. Curiosamente, no bestiário da 3ª edição, eles usaram a expressão senciência de forma equivocada, como se animais não humanos, IQ menor que 4, não fossem sencientes. Na 4ª edição, eles corrigem essa concepção, confirmando que seres sencientes têm IQ 1 não, afirmando. Afirmando que seres sencientes têm IQ 1 ou mais. Enfim, achei que precisava desse esclarecimento, porque está muito ligado aos direitos dos animais e etc. Os veganos. Faz sentido isso aí, Vini? Porque eu não conheço. Antigamente, você tinha... na regra da 3ª edição era isso que ele falou, assim, ser qualquer coisa, ser, animal, robô, o que quer que seja, com IQ menor que 4 não era considerado consciente, entendeu? Então, na edição da 4ª edição, se você tem IQ a partir de 1, você já é um ser senciente, né? Então você tem alguma coisa ali, né?
Tá. Embora você não tenha... Você precisa ter ainda essa coisa de que é um pouquinho maior para poder reagir e tal. Tem alguma atributo mais humano mesmo, né? Vamos dizer assim. No D&D, eles passam a régua no número 3 de inteligência. Então, animais comuns que a gente conhece vão ter inteligência até 3. Só que, se eu não me engano, alguns animais, por exemplo, golfinho, e outras criaturas que não se comunicam assim da forma que a gente se comunica, eles colocam inteligência 4, 5, acho que até 6, se eu não me engano. E aí tem algumas magias e feitiços que falam assim, olha, só afeta essa pessoa, né, se for criaturas assim que não tem muita inteligência a ponto de conseguir diferenciar as coisas, né? Aí pega cachorro, pega pássaro, pega bicho da floresta, mas aí não pega golfinho, sabe? Não pega esses bichos que tem um pouco mais de inteligência. A ideia mesmo é assim, é você dar um ponto de corte mesmo, de regra pra dizer, por exemplo, essa magia de não sei o que afeta só esse tipo de ser, vai funcionar com esse? Não funciona. Então, não, funciona. Entendeu? Então, como é um jogo que tem essas mecânicas, né? Você tem que ter realmente uma coisa para um ponto de corte, né? E o ponto de corte varia, né? De acordo com as edições. E houve essa mudança da terceira para a quarta edição, né? Sim, sim. Por exemplo, houve uma mudança grande eu tô lendo agora D&D 2024, a nova versão que eles chamaram de D&D 2024, que completou 10 anos, é de 2014. Ainda é D&D quinta edição. Eles estão fazendo igual o Windows, né? Que começou 7, aí pula pro 10, depois Vista, depois não sei o quê. Eles falaram que não quer mais trocar, mas assim, ainda é a quinta edição, né? Mas, na verdade, eles estão chamando de 2024. Eles queriam tirar esse número das edições, né? E só chamar de D&D. Mas, enfim, houve uma mudança grande no nome, né? Não tem mais raça em D&D. Agora é espécie, né? O que faz total sentido. As criaturas são de espécies diferentes. Biologicamente, é o que faz mais sentido. Então, a espécie humana, né? A espécie élfica, a espécie anã. Tudo bem, faz sentido real, mas aí quando você chega assim... Aí passa a parar de fazer sentido você ter o meio elfo, por exemplo, que são espécies diferentes, teoricamente não podem ter... Não, mas aí que acontece? Eles não têm mais meio elfo no livro, entendeu? Eles não têm mais meio orc, por exemplo. Eles têm assim, tem orc e tem humano. Se você quiser fazer um meio orc, você pode. É igual né? Você vai fazer igual na vida real. Você pode misturar 2 tipos de criatura lá e sair um terceiro. Igual leão com tigre, não tem umas coisas assim? Tem. Mas então, são estéreis. Não, tudo bem, mas a gente não tá falando de ser estéreo não, porque é um mundo de fantasia. Aí, se você quiser fazer um meio orc, você vai fazer metade orc, metade qualquer outra coisa. Entendeu? Você coloca qualquer outra espécie no meio ali. Pode ser meio orc, meio elfo, meio dragonborn, meio orc. E aí você pega características das 2 espécies. Isso que eu achei legal. Entendeu? Você pode fazer meio qualquer coisa agora. E se for meio humano, ele pode ser meio humano com qualquer outra espécie. Ficou muito mais abrangente, porque te dá mais opções de misturar as habilidades dessas espécies, entendeu? Antes eram essas espécies com humano, necessariamente, sempre, né? Exatamente. Meio orc era sempre orc com humano. Meio elfo era sempre elfo com humano. E não tinha elfo com outra coisa, entendeu? Agora agora liberou geral. Eu achei que ficou muito mais legal, porque dá muito mais possibilidades de combinação de coisas, muito mais diversidade. Fica, né? Você pode criar muito mais tipos de espécies diferentes, fica muito mais legal. Beleza. Então tá aí, você vai evoluindo o sistema, tá vendo? Isso que é massa. Vamos continuar aqui? Tem mais? Acho que é o último, né? Tem uma última mensagem. Eu acho que é a última mensagem. Pô, legal, Matheus. Brigadão, cara. Matheus na bota aqui, já inaugurando a primeira transmissão ao vivo do PNB. Isso aí. Então, é comigo esse, né? Esse é contigo. Aqui. Então, vamos lá. Tudo dentro de Floresta Negra. Oi, pessoal. Acabei de ouvir a Aventura e a Forja. Acho que ele acabou a aventura, então. Isso. Eu. Sensacional a aventura, foi tudo muito divertido. Eu sou uma pessoa já saturada com alta fantasia medieval, mas dei uma chance porque parecia mais voltado ao terror, ainda bem que fiz isso. Inclusive, em algum momento, Vinícius comentou que nas edições do áudio para podcast, cortou muito das piadas. Eu achei que foi uma ótima escolha, pois ficou mais dramático para nós ouvintes e ficou com cara de história de terror. Muito bom.
Na verdade, eu adoro terror, mas se tiver piada pra mim, tanto faz, eu gosto do mesmo jeito. Ainda mais em jogo. Eu não gosto de partida de RPG, é meu gosto, não tem nada contra quem faz assim. Eu não gosto quando a galera se leva a sério e o jogador ele fala assim, nossa, o meu personagem está com muito medo, ele está com aquele trauma, não sei o que. Cara, não convence ninguém. Assim, não convence, cara, porque você não é um ator. Então não dá, você não consegue passar o terror para a audiência. Não dá. Se você faz piada funciona. Então, na minha opinião, tem que ter piada sempre. Continuando. O encontro final dos personagens no último episódio foi muito emocionante. Depois de tanto tempo, eu acabei me afeiçoado com vários deles. Ver todos aqueles personagens juntos, lutando para sobreviver, e dava para ouvir na voz de alguns jogadores que eles estavam nervosos. Foi maravilhoso. Zatoni interpretando Bilps, pegando o anel e fazendo os desejos no final. Salah, a Goblin mentirosa de força 9, né? Um pouquinho mais fraca, que não deixou o Bjorn morrer. Ambos sobrevivendo e criando uma relação desde o primeiro episódio. O Lord Luke, glamuroso e pomposo. Corvish, assim que fala? Corvish. O camaleão mago de língua presa, lá da Lucy, protegendo Bilpus até o final, muito fofo, eles dois. Maravilhoso, infelizmente acabou. O pós-fácil também foi muito bem escrito, que foi dramatizado, né? Isso. Dando um desfecho para todos os personagens que morreram e para o Elmo e o restante do mundo. A aparição de Lord Pillow S, muito engraçado esse nome, e do Minotauro foi muito bem bolado. Infelizmente, a querida Amélia se foi, mas será sempre lembrada. Somos todos Amélia. A verdade não importa o resultado final, né? O que importa é a jornada, né, gente? Sobre o combate final, foi muito divertido e emocionante ouvir. Não sei se foi para os jogadores, mas tanto esse quanto o combate contra a árvore gigante foram cinematográficos. A aventura foi realmente muito boa, original, mesmo sendo fantasia medieval e emocionante. Antes do PS, eu acho que o que o Vinícius fez é uma coisa que acho que... Não sei se dá pra fazer de novo, né, Vini? Porque, cara, que trabalheira ficar chamando uma galera... Eu vou falar uma coisa. Lá no começo da aventura da Mina Perdida de Phandelver, a gente tinha uma recompensa que a gente chamava padrinho para poder participar da aventura. Como eu entrei. E aí o pessoal participava como NPC e tal. Gente, vocês não têm noção do BO que é, porque eu tinha que entrar em contato com a pessoa antes, falar com ela antes, eu tinha que garantir que o áudio dela ia funcionar, que dava certo, que a internet era estável, que não sei o que. Aí o que acontece? Na época, a gente só gravava, não tinha transmissão ao vivo. Então, e mesmo assim, era um BO gigante, porque eu tinha que falar com, por exemplo, o Vinícius. Eu tive que conversar, Vinícius, seu personagem é esse, ele tá nessa parte da aventura, o contexto da aventura é essa, porque ele tinha que fazer algumas coisas, ele não podia fazer qualquer coisa que viesse na cabeça dele. Tinha ele tinha que saber o que o personagem estava fazendo lá e o que ele ia meio que fazer, porque senão ele podia estragar a aventura inteira, né? E aí era difícil, porque eu tinha que fazer esse combinado antes, não era roteirizar, era passar para ele o personagem. Não era o Vinícius que ia jogar, era o personagem, né? E aí eu tinha que fazer isso com cada um dos padrinhos sorteados, e às vezes tinha até combate, aí o padrinho não manjava do combate, aí eu tinha que explicar para ele como é que funcionava. A gente tava usando o Map Tools, puta, cara, nossa, que era outro mundo. Map Tools. E a gente não fazia isso ao vivo. E o Vinícius fez isso com a Floresta Negra ao vivo. Você fez ao vivo? Não, esse foi gravado vídeos, também. Né? Você fez só os vídeos, né? Eu criei uns vídeos depois, com os vídeos depois, gravações e tal. É que eu só uso podcast, então... A Floresta Negra também foi gravada offline, quer dizer, offline não, mas sem ser com live, né? Off-live. Né? Então foi por isso que deu certo. Porque assim, tem algumas coisas assim, fazer a live, quando vocês assistem a live, é uma trabalheira muito maior do que fazer uma gravação local, assim. Sempre tá errado. Não tem nem comparação. E a live tem sempre alguma coisa que pode dar problema, né? O ao vivo tem que ter muita prática da galera. É igual você tá fazendo um programa ao vivo e todo mundo que aparece ali na TV, tipo ator, atriz, ou jornalista, essas pessoas, elas estão acostumadas a falar ao vivo, elas estão acostumadas a manter a bola no ar.
ninguém fica quieto, não tem buraco de sem. O que eu falo agora? Tá sempre todo mundo pra cima, falando as coisas, né? É um outro comportamento fazer ao vivo as coisas, fazer ao vivo certo, né? Então, já no podcast gravado, você pode falar do jeito que você quiser, corta o que ficou ruim, você pode pedir pro cara falar de novo se não ficou bom, ele fala de novo, e fazer isso ao vivo é péssimo, né? Você não pode ficar pedindo pra pessoa falar de novo no ao vivo, né? Então, a gente tá... Enfim, então, assim, esse fenômeno da forja dificilmente vai acontecer de novo, né? Né? Então, assim, é isso. A experiência que o Matheus teve, eu acho que... Eu já procurei outros podcasts, não existe. Já procurei, eu procuro ouvir vários podcasts RPG, tanto nacionais, quanto gringos, em inglês, que eu consigo ouvir, né? Não vou conseguir pegar em francês e outros idiomas assim, alemão, nada disso. Mas assim, não existe isso. O que eu ouço é muito o Guaxa, ele traz bastante gente lá no RP Guaxa, que é um ótimo podcast também, com foco narrativista, né? Só que ele coloca só 3 jogadores. São só 3 jogadores, é narrativista, ele não faz ao vivo, e o que ele faz? Ele joga com a galera, né? E aí passa por um processo de edição, e depois ele substitui as vozes dos NPCs que ele fez por vozes de outras pessoas, que ele pede pra galera gravar. Mas, de novo, isso não é feito ao vivo, tá? Então, é difícil fazer ao vivo, e essa experiência que a galera teve aí também é muito difícil de encontrar. Então, eu recomendo. Se quiser, tem que ouvir Floresta Negra. Senão, não tem outro lugar para você ouvir essa experiência de um bando de gente passando por uma aventura. É uma série de TV, né? Não tem, cara, é uma novela, na verdade. É né? Meio tipo Walking Dead, né? Que tem um grupo ali, daqui a pouco é outro grupo diferente. Não tem, porque isso dá trabalho, ficar trocando jogador é difícil, sabe? É complicado, cara, então é muito difícil isso, tá? Enfim, vou fechar aqui o PS aqui, né? Ó, PS, agora eu vou aproveitar para iniciar o meu modo palestrinha. Se por acaso ler essa mensagem no pergaminho, estamos lendo. Fiquem à vontade para pular, não vamos pular. Depois de eu virar foto, queria também falar um pouco do sistema, minha paixão. Sabia que tinha algo aqui. Acho que o Vinícius foi muito feliz em modular de forma bem simples para os novos jogadores, afinal alguns aparentemente saíram de uma boa impressão, com uma boa impressão do sistema no final. Nessa vertente é interessante notar que todos os sistemas têm vantagens e desvantagens, como eu havia dito anteriormente, mas sinto que algumas críticas que fazem ao sistema são meio infundadas, é claro, é muita zoeira, muita zoeira. Vamos lá, ele tem 4 pontos aqui, ó. Ele vai listar, ó. Se o GM, que é o mestre, conhecer bem GURPS, a maioria das críticas caem por terra. Por outro lado, isso pode ser um problema porque traz muito trabalho para o mestre, ainda mais se for iniciante. 2. A regra de cavar... Velho... Essa é uma regra opcional, tão insignificante que a maioria dos ditos GMs experientes nem sabe elas de cabeça. Maldita fama. A gente só pegou um negócio para dar risada, gente. 3. GURPS precisa rolar dado para fazer qualquer coisa. Isso, na verdade, depende muito do estilo do mestre. Percebi que Vinícius e Anderson optam por muitos testes, mas eu, por exemplo, exijo poucos testes e foco mais na narrativa, e tá tudo bem. O GURPS ele é modular, né? Então, ele é muito mais modular que outros sistemas, então ele permite você simplificar com facilidade, né? 4. Demora de fazer a ficha. Rapaz, com o programa de PC e um GM experiente, não acho que demore mais do que uma ficha de D&D para fazer. Eu não conheço quase nada de D&D, fiz 2 fichas esse ano e demorei muito para finalizar, mesmo usando o programa do site oficial. Com certeza demorei mais do que meus últimos jogadores fazendo suas fichas para GURPS sem conhecer o sistema. Uma coisa aqui, sério, quem é que acha ruim demorar para montar a ficha? Porque, até onde eu sei, a galera curte ficar lá escolhendo, lendo poder, lendo talento. Eu lembro que quando os primeiros livros de RPG que eu li para valer de sistema eram do sistema Storytelling. Vampiro, lobisomem. Uma das coisas que eu mais adorava fazer era gastar uma tarde inteira montando o meu vampiro. Eu tinha que ler todas as habilidades de vampiro, qual que eu vou escolher. Cara, eu não vejo problema nenhum em demorar a fazer a ficha, sabe?
Então, isso É, não me pareceu um problema. Mas nós somos diferentes, Rafael. Somos seres diferenciados. Eu acho que seria adoro pensar fazer ficha. como um iniciante. Eu acho que talvez teria uma desvantagem. Eu acho que se tu comparar com D&D, principalmente, tipo, tem um iniciante que vai jogar D&D. Bota o cara pra jogar de guerreiro, ou bárbaro, ou uma classe que tu não vai precisar se aprofundar nas regras específicas. Mas se tu vai, por exemplo, fazer um mago em D&D, eu tive a experiência, que eu nunca tinha jogado D&D, né, assim, mesmo em mesa, só ouvido. O tempo que eu levei pra fazer minha primeira ficha de GURPS foi o mesmo tempo que eu levei pra fazer minha primeira ficha de D&D. Porque eu fiz uma de mago, precisei ler todas as magias que ia ter, que eu ia pesquisar, que fazer. Porque o GURPS tem aquelas vantagens e desvantagens, tem que explorar tudo, ler tudo, pra ver qual que tu vai querer botar, qual que tu vai querer tirar. As magias é a mesma coisa, as mecânicas também é a mesma coisa. Mas claro, se tu vai fazer um guerreiro, eu acho que se o teu primeiro contato vai ser, e tu vai fazer um guerreiro, o D&D tu vai ser bem mais rápido pra fazer. E talvez, se tu vai iniciar no RPG, tu pegar, mas no GURPS tu pode pegar uma ficha pronta também, e só ler o que ela tem. As vantagens e desvantagens de cada sistema são específicas, né? Mas uma dica que vale para todos é, primeiro, você é iniciante no sistema, você conversa com o seu mestre, que o seu mestre teoricamente já sabe o sistema, e pede uma orientação. Olha, mestre, o que você acha que seria interessante eu jogar? Com o que você acha que seria interessante eu jogar? Até isso vale até para quem não é iniciante, por exemplo. Se o Rafael tá mestrando uma aventura lá do Storm King's Thunder no norte, não sei o quê, e eu chego, não, olha, eu quero fazer um cara do deserto que não sei o quê, que veio lá das terras não sei aonde. Dá, mas vai ficar muito deslocado, né? Então... É só você orientar. Você vai ser um patrulheiro com tal background. Você orienta o cara. Você só escolhe o que é mais propício do sistema pra ficar parecido com aquilo, entendeu? E uma coisa que o GURPS tem de diferente é que, como ele é muito aberto, entendeu? O mestre tem que chegar e dizer. E uma das coisas que falam nos livros de como ser um mestre de GURPS e tal, ensinando a mestrar, é assim, você traçar a limitação, né? Porque, teoricamente, com a mesma regra, você pode fazer um mago e pode fazer um robô assassino, entendeu? A regra permite, mas aí a aventura é de fantasia, você vai fazer um robô assassino? Só se teu mestre deixar, né? Ele pode ser um robô assassino que tá sendo controlado pelos outros personagens e ele tem limites nas regras, tipo o Robocop, tem aquelas regras, não causar mal para não sei quem, aí ele tem as limitações no código dele. É um robô assassino, mas ele só não mata todo mundo. Pronto, é um robô assassino. Pois é. Dá pra ter. No RPG tem a verdade de você fazer tudo. Mas converse antes com o seu mestre e peça ajuda. Sim. Se você tá em dúvida, peça ajuda que o cara tem interesse total em te ajudar. Eu mesmo, com os personagens lá da campanha da Kristofik, eu falei, gente, você me fala o que você quer, me conta uma coisa que eu sempre faço. Aliás, é uma dica pra quem tá querendo jogar GURPS e acho que pra qualquer sistema. Eu peço pros jogadores, olha, escreve um parágrafo pra mim contando o que é o seu personagem. Entendeu? Um parágrafo, não é uma coisa muito grande, eu não quero que escreva um livro, não sei o quê, mas a pessoa tem que chegar e me dizer, olha, meu personagem veio dali, fez aquilo, era assim, assim e tal. E aí dá, dentro do sistema do GURPS, você, se ele era um cara que perdeu a família, não sei o quê, mas o inimigo matou a família. Bom, então pode ser que ele tenha lá desvantagem inimigo, que um cara que tá atrás dele, não sei o quê e tal, e aí vai juntando, não, ele era muito fraco, ou era muito forte, ou ele levou um tiro e ficou com a perna manca, entendeu? Então tudo isso dá pra você, com a história que a pessoa contou, você vai montando certinho pra conseguir montar a ficha. Então, eu geralmente faço, quando são jogadores iniciantes, eu falo, me conta a história, que eu vou montar a ficha pra você e vou te explicar como é que ela funciona. Você fez isso pra mim. Pra mim, a gente, naquela aventura que é da Morte da Liberdade, foi assim, foi? Todo mundo explicou pro Vini o tipo de personagem que queria jogar, controlar, e o Vini montou a ficha. Simples assim. Exatamente. Algumas deram mais trabalho do que outras. Mas... o D&D da quarta edição do D&D pra atualidade, não existe mais demora em montar ficha. Isso era uma coisa de, como eu falei, isso é uma questão de design, tá? Se você quiser demorar para escolher cada detalhe, você pode. Atualmente no D&D, por exemplo, você tem duas opções. Ou você pega lá
o equipamento recomendado, a magia recomendada, ou você pega o dinheiro para comprar os equipamentos que você bem entender, aí ele te dá dinheiro, fala, quiser, vai às compras, tá aqui o dinheiro. Visita lá a parte de itens e compra o que você quiser. Vai demorar muito mais. Então, não existe mais esse negócio de demora para fazer ficha. Tá? Hoje em dia, ainda tem tem uns livros, especialmente para fantasia, no Dungeon Fantasy RPG, que é o D&D do GURPS, né? Que lançou, né? E o Douglas Cole lançou uns módulos chamados Delvers to Grow. Entendeu? O que é isso? Ele monta assim, você quer fazer um guerreiro jovem aprendiz. Então, você compra esse pacote, junta e o guerreiro tá pronto. Entendeu? Então já sai tudo montadinho com pacotes pré-prontos. É muito rápido você montar um personagem usando esse esquema do Delvers to Grow. E outra, você concorda assim, que quem nunca jogou, qualquer experiência é válida. Então você fala, por que você quer jogar? Queria ser como um guerreiro, queria ser, tipo, tá aqui uma ficha pronta, igual o Diego falou. Tá aqui. Porque o cara só vai querer também construir quando ele já jogou mais de uma vez, aí ele começou a gostar daquilo, quer se aprofundar, e aí ele vai querer detalhar porque ele já conhece. Aí naturalmente ele vai ter acesso ao livro, vai ter acesso às regras, ou um software que ajuda ele a montar. Então a escadinha ela ocorre naturalmente, então isso é tranquilo, eu acho, bem tranquilinho. Mas tá ótimo, muito bom. Olha só, gente, foi exatamente todas as mensagens do Matheus. Muito bom, Matheus. Brigadão. Se não fosse você, a gente teria outras mensagens muito mais simples e curtas, mas você preencheu aqui o Pergaminhos da Bota do mês de novembro de 2025. Isso aí. O primeiro em live. O primeiro ao vivo do Matheus. Aí. Em breve, mês que vem, vai ter outro, né, Rafael? Sim, a gente sempre vai fazer. Por mês, a ideia é todo mês ter um Pergaminhos na Bota, né? A gente manter isso, a gente já manteve. Esse aqui acho que é o terceiro Pergaminhos na Bota, eu acho. Terceiro ou quarto, mas é o primeiro ao vivo. Então, já tá separado. E eu vou repetir aqui para quem talvez não tenha se lembrado, por que a gente resolveu fazer, porque a gente tem vários podcasts. Regras do D&D, regras do GURPS, Neuronautas, A Forja, Contos Narrados, porque aí o Tarrasque na Bota, a gente tá lançando um por mês, né? E aí fala, por que o Pergaminhos na Bota só tem que estar nesse único episódio do Tarrasque na Bota, que a pessoa só vai estar ouvindo aquele episódio quem tá acompanhando a aventura? Porque também tem isso, né? Se a pessoa começa a ouvir a aventura e fala, não gostei, ela para de ouvir. Não vai ter um novo programa para poder ouvir, vou ouvir Pergaminhos na Bota, né? Então, muita gente tava deixando de estar aqui ouvindo e-mail, de pegar mandar mensagem. De mandar mensagem, porque o cara não tá nem ouvindo mais essas mensagens lidas, né? Então, no começo, quando surgiu o RPG Next, só tinha Tarrasque na Bota, e era, bem no comecinho era toda semana, e depois ficou a cada 15 dias. E não tinha outro lugar pra gente poder fazer isso, a não ser o Tarrasque na Bota. Então, a gente diversificou tanto os programas, que aí não faz mais sentido o Pergaminho na Bota estar dentro do Tarrasque na Bota. Então a gente resolveu desanexar ele e agora ele sai como um programa separado em todos os feeds do RPG Next. Então todo mundo pode ter acesso agora e ouvir esse bate-papo bacana aqui. Que a ideia é essa, a gente chamar um padrinho, assim como o Diego, bater um papo aqui, descontraído, conversar, né, falar, pegar a mensagem da galera que manda e gerar uma ideia. É isso, bater um papo gostoso. E em breve vai ter mais, em breve a gente tá sempre lançando episódios, e em breve vai vir mais lives de jogo digital também. Sim. Eu com o Diego e mais o Vitor, e tava um outro mestre de aluguel, o Yuri também. Nós quatro a gente tava jogando jogo digital, lançando a gente volta a jogar, então a ideia é a gente tá aqui sempre mostrando nossas caras com mais frequência, certinho? Então, eu gostaria de agradecer a você que ficou com a gente até agora. É isso, então. Um abraço pra todo mundo. Valeu, obrigado. Um abraço, galera. Tudo de bom. Galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até o próximo PNB. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho.